Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021. O meu desejo, a minha esperança e a minha oração é que você seja, pela palavra de Deus, edificado, que haja crescimento na sua vida e que isso possa glorificar o nome do nosso Senhor. Estarei aqui compartilhando a minha tela, penso que isso facilita a nossa interação aqui, na medida que posso ir dialogando com os irmãos por meio dos slides que preparei. Então, eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós estamos, ao longo das quartas-feiras, estudando a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos falando a respeito do texto contido no capítulo 3, dos versos 21 a 31. Embora a gente leia toda essa perícope hoje, nós estaremos dividindo a nossa exposição em duas partes. Hoje, a nossa exposição se concentra até o verso 24 e na semana que vem, na sequência, do verso 25 até o 31. Mas como nós sempre fazemos, nós estaremos lendo todo o texto para que a gente consiga ter uma ideia global do contexto e conseguir já ir observando algumas informações importantes. Na semana que vem, nós faremos o mesmo. Leremos todo o texto e traremos a exposição a partir do verso 25. Então, o que você preferir, ou abra sua Bíblia, ou acompanhe comigo no texto que preparei na tela com você. A palavra de Deus nos diz assim: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde há, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 31. Quero convidar você para que tenhamos uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Senhor para o nosso estudo. Deus querido, nós te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, e que sejamos iluminados pelo teu Espírito, para que possamos entender o seu texto, a sua palavra, e aplicá-la à nossa vida, para a glória do seu nome. Seja com a minha vida e com a vida de cada uma das pessoas que estão comigo neste momento. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Pois bem, como eu disse, embora tenhamos lido toda a perícope, dos versos 21 a 31, nós estaremos conversando mais detidamente dos versos 21 a 24. Mas antes de entrarmos propriamente no verso 21, eu queria rapidamente aqui dar o contexto desse texto, no contexto que esse texto está inserido. Paulo, escrevendo aos Romanos, trata em toda a sua carta a respeito da doutrina da salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo mediante a fé. Paulo está falando àqueles irmãos como nós fomos salvos por Deus em amor, por meio da graça, pela fé,
naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Era muito comum para o judeu, no tempo do Antigo Testamento, buscar a justificação de si próprio diante de Deus pelo estrito cumprimento das ordenanças veterotestamentárias. Nós temos falado disso e hoje trataremos um pouquinho a mais desse assunto. E por essa razão, havia no pensamento do judeu uma ideia de supremacia em relação aos gentios, isto é, aos não-judeus. Porque, em primeiro lugar, eles receberam a palavra de Deus. Porque, em segundo lugar, eles se esforçavam por cumprir a palavra de Deus. O que parecia não estar claro para eles é que a lei foi dada justamente para mostrar o quanto o ser humano está afastado de Deus e o quanto o ser humano não consegue ou está impossibilitado de justificar-se diante de Deus. Porque, na verdade, a lei demonstra o quanto nós somos pecadores e o quanto precisamos do próprio Deus. Ele não havia entendido isso e, por isso, ele sempre se achava superior aos demais. Paulo, ao falar de salvação, ele primeiro direciona a sua palavra aos gentios, falando da revelação de Deus, num contexto geral, falando que Deus se revela por meio da criação, que os atributos invisíveis de Deus, bem como a sua divindade, podem ser claramente percebidas na obra da criação, para que ninguém seja justificado pela ignorância, pelo desconhecimento. Ou seja, o ser humano, disse Paulo lá no capítulo 1, é indesculpável diante de Deus. Não há como dizer que Deus não existe. Isso é revelação geral. Na sequência, ele fala um pouco mais a respeito da revelação especial, que é o tema de toda esta carta, que temos inclusive chamado de o Evangelho das Cartas. Depois, Paulo aponta como a depravação do coração humano, ainda referindo-se ao gentio, o afastou de Deus, fazendo com que ele cometesse pecados e se tornasse rebelde na presença de Deus, e como isso causou males profundos às pessoas. Depois de evidenciar esse estado de depravação do coração dos gentios, Paulo direciona o foco da sua palavra aos seus compatriotas, aos judeus, para mostrar àqueles irmãos que eles igualmente eram necessitados da mesma graça e estavam debaixo da mesma condição. É interessante como Paulo faz ali um exercício de raciocínio lógico, um silogismo interessante. A ideia é o seguinte: do ímpio é natural que se espere impiedade. Agora, daquele que é crente, daquele que crê em Deus, se espera santidade. E aí ele diz aos judeus que eles são ainda piores, porque eles conhecem a lei de Deus e cometem os mesmos pecados que eles condenam os gentios. Isso é muito grave. Paulo tece todos esses argumentos para, no capítulo 3, concluir aquilo que nos é óbvio, pelo menos hoje em dia. Todos nós estamos debaixo da condição de pecado, quer judeus, quer gentios, independentemente da nossa nacionalidade, todos nós precisamos da graça salvadora de Deus. E então Paulo buscou evidenciar isso no capítulo 3, apontando como todos nós precisamos da salvação. E Paulo toca em assuntos muito caros para os judeus. Primeiro, Paulo fala da circuncisão, da prática da circuncisão como sendo uma evidência da salvação, quando, na verdade, Paulo explica que a circuncisão é um ato externo de algo que deve acontecer internamente no coração. É por isso que ele também se utiliza da expressão outras vezes também comentada na Bíblia, como a circuncisão do coração. Então, depois de tratar da circuncisão, Paulo também fala da lei, algo que era muito caro para o judeu, porque ele se gabava, se vangloriava de ter a lei, de ter sido o recebedor da lei, de ter sido privilegiado por ter recebido os oráculos de Deus. E aí Paulo vai dizer: o fato de vocês terem recebido a lei é sim um grande privilégio, mas é também
uma grande responsabilidade. É necessário não apenas conhecer a lei, mas viver a lei. E Paulo, na semana passada, no começo e meio do capítulo 3, ele nos apresenta a razão da lei. A lei não veio para nos salvar, porque é impossível ao ser humano cumprir a lei em sua totalidade. A lei nos foi dada para nos provar o quanto nós somos pecadores. Bom, é este então o contexto do texto que nós acabamos de ler. Então agora nós partimos para examinar verso a verso, do verso 21 ao verso 24, esperando que Deus nos abençoe nesta reflexão. Então Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como assim, mas agora? É interessante nós pensarmos que Paulo começa essa perícope, porque primeiro, lá desde o capítulo 1, Paulo fala a respeito da maneira que nós não podemos ser salvos, ou seja, pela lei. Agora, ele começa a explicar a salvação pela justificação em Cristo. Então, agora aqui, Paulo faz uma separação muito grande. Ele está falando do mesmo assunto, mas se por um lado, no começo ele disse como nós não podemos ser salvos, falando da lei, da circuncisão, das nossas atitudes, agora Paulo vai dizer como, de fato, Deus nos alcança e nós somos salvos, falando então da salvação pela justificação. E aí ele vai dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Parece estranho à primeira vista, porque perceba, a justiça se manifestou sem lei, mas foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Parece aqui um pouco truncada essa frase, mas só parece. Daqui a pouco nós falaremos um pouco a respeito da justiça de Deus, mas agora eu gostaria de falar um pouco a respeito dessas duas leis que aparecem aí. Embora aqui o termo no original e na palavra em português lei seja exatamente o mesmo, eles têm sentidos diferentes e aplicações diferentes. O que Paulo, então, quer dizer? Sem a lei, mas testemunhada pela lei. Então, vamos lá. Em destaque de azul, o termo nomos, que quer dizer lei mesmo. Aqui, nessa primeira frase, tem sentido de lei mosaica, a Torá, o código moral de Deus, que compreendia as próprias leis, estatutos civis e ordenanças sacerdotais. Tudo isso estava compreendido na aliança que Deus fez com Moisés, que é também conhecido como Pacto Mosaico, sendo de forma especial, na mente do judeu, uma maneira de se alcançar o favor de Deus. A ideia na mente do judeu era: eu cumpro a lei, porque assim eu me torno justo diante de Deus. Então, Paulo vai dizer que a salvação é sem esta lei. A justiça de Deus se manifestou sem esta compreensão de nomos, sem esta compreensão da lei moral de Deus, do código moral de Deus, que é descrito resumidamente ali no Decálogo, mas bem como em todo o arcabouço do ordenamento jurídico, civil, religioso, sacerdotal, ali do povo judeu. Então, pela lei, pelo cumprimento da lei, não é possível ser salvo, é o que Paulo está dizendo. Sem esta lei, manifestou-se a justiça de Deus. Mas aí ele continua. Bom, sem esta lei, sem a obediência estrita, porque isso nos é impossível, a justiça de Deus foi revelada. Ou seja, antes da lei, Deus manifestou a sua justiça. Mas como assim? Antes da lei, Deus manifesta a sua justiça, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. O que o povo não havia entendido é que a lei, na verdade, foi instrumento de Deus para mostrar ao ser humano que ele precisava de salvação, que a salvação não poderia ser conquistada. O ser humano, uma vez afastado de Deus, pelo pecado do nosso representante Adão, lá no Éden, nós nos tornamos escravos dessa natureza pecaminosa. E por causa desta natureza, dessa tendência que nos aprisiona,
nos é impossível cumprir todo o código moral de Deus, satisfazer toda a lei de Deus. E a lei foi dada justamente para que o povo tivesse esta compreensão. Puxa vida, por mim mesmo, é impossível alcançar a salvação. Para que então fosse aberto os olhos do povo para clamar a Deus por uma intervenção e por uma salvação. Perceba, eu só espero um Messias que me salva da condenação quando eu entendo que eu estou de fato condenado. O céu, ele se torna, novos céus e nova terra, ele se torna importante para mim quando eu entendo verdadeiramente que eu estou perdido. Então, pense comigo, a salvação, ela se aplica na nossa vida de uma forma completa quando antes disso nós entendemos o nosso estado de condenação antes de Jesus Cristo. Então, a lei nos foi dada aqui, nomos, sem lei, essa lei nos foi dada para que nós compreendêssemos, para que o povo compreendesse o quanto eles eram pecadores. Quer um argumento que nos prova isso? Quando Paulo fala agora, sem lei, nomos, ele está se referindo à perícope imediatamente anterior a essa que nós lemos. Cito, versos 19 a 20. Paulo está fazendo menção a estes versos de forma resumida, que dizem assim, acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versos 19 a 20. Paulo diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem, ou em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não justifica, ela mostra o quanto nós somos pecadores. Mas a lei testemunha a justiça de Deus. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção agora. Perceba que aqui, lei, no grego também, é o mesmo termo, nomos. Mas Paulo faz questão de acrescentar os profetas aqui. E aí, nesse sentido, lei acrescida da palavra de Deus por meio dos profetas, juntas formam o entendimento daquilo que chamamos de Tanakh, ou seja, a totalidade das escrituras hebraicas. O hebreu tinha no Tanakh, na lei, todo o Antigo Testamento. Então, o que Paulo quer dizer, em linhas gerais, é como se Paulo dissesse: olha aí, na sua Bíblia, em toda a sua Bíblia, e não apenas naquilo que refere-se à lei especificamente falando, Deus está dando testemunho de si mesmo a respeito daquilo que de fato salvaria a sua alma da condenação eterna. Todos os ritos cerimoniais, os sacrifícios eram, segundo o autor de Hebreus, como sombras de algo que haveria de se revelar na plenitude dos tempos, ou seja, naquele momento da revelação de Jesus Cristo. E então, depois de Jesus, que ainda segundo o autor de Hebreus, é a revelação superior de Deus, o nosso sacerdote superior, que cumpria um sacrifício superior, num ofício superior, e por isso realizado uma vez e de uma vez por todas, saciou tanto a justiça quanto a ira de Deus para a remissão dos pecados. Paulo, então, está dizendo que tanto a lei como a palavra de Deus como um todo, os profetas e todo o Antigo Testamento, estavam apontando para Jesus. É como se Paulo dissesse: todos os autores veterotestamentários, todos os livros que foram escritos por pessoas diferentes, em tempos diferentes, em ocasiões distintas, estavam contando a mesma história. Estavam apontando para o mesmo momento, para a mesma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é aí que nós percebemos esse trocadilho de palavras do apóstolo Paulo. Sem lei, ou seja, sem a obediência da lei para a salvação, mas, ao mesmo tempo, testemunhada pela lei e pelos profetas, é que nós conhecemos a justiça de Deus.
E agora, eu gostaria de falar um pouco, então, a respeito dessa justiça de Deus. Então, segundo Paulo, essa justiça entrou em vigor sem lei, ou seja, a justiça de Deus se revela sem esta lei, sem o cumprimento do código moral de Deus para a salvação, querendo nos mostrar que a salvação não pode ser obtida por mera obediência humana à lei de Deus. Era uma justiça sem obras da lei. Interessante quando nós lemos outros textos do próprio apóstolo Paulo que falam disso. Paulo escreveu para igrejas diferentes, em momentos diferentes, mas uma mesma teologia, uma mesma soteriologia que fala a respeito da salvação em Cristo Jesus. Destaquei aqui alguns dos muitos textos onde Paulo fala justamente disso, de que nos é impossível salvar-nos a nós mesmos pelas obras da lei. Quer falando especificamente a respeito de circuncisão, quer falando de todas as obras da lei, Paulo, em todos os momentos, enfatiza que a salvação é somente pela fé e não pelas obras da lei. Como está próximo aqui do nosso texto, acompanha aí Romanos capítulo 3, verso 28, que é um dos que eu destaquei. Na conclusão daquilo que Paulo está explicando, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, perceba, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O famoso texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então perceba que Paulo está sempre, o tempo todo, enfatizando que a justiça de Deus, ela é aplicada, ela vem a nós, não por mera obediência, mas por amor, externada pela graça de Deus, em nos conceder algo que nós não merecíamos. E aí, nós vemos também, ainda sobre a graça, Paulo está falando da justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Paulo se utiliza de argumentos muito profundos e irrefutáveis. Porque imagina, se Paulo queria convencer judeus de que eles estavam equivocados na sua forma de pensar, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Usando aquilo que eles tinham de mais precioso, o Antigo Testamento. Então, os argumentos de Paulo têm sempre como lastro textos veterotestamentários. O famoso texto de Romanos 1,17, que é base dessa carta, o famoso texto que foi lido, interpretado, sentido por Martim Lutero, lá no século XVI, que falava: o justo viverá por fé, é, na verdade, uma citação direta de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Então, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo se utiliza do Antigo Testamento para mostrar aos judeus, na Bíblia deles, naquilo que lhes é caro, como Deus sempre salvou por graça na fé no Messias. No Antigo Testamento, pelo Messias que viria, a partir do nascimento de Jesus, no Messias que veio, nasceu, viveu, foi tentado, morreu e ressuscitou. Sempre pela graça, mediante a fé de um Deus que nos ama. Quando a gente olha para a carta de Romanos, como eu disse, nós perceberemos os argumentos que o apóstolo Paulo usa, tendo como lastro, como fundamentação teológica, o próprio Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 4, verso 3, está um pouco adiante aí no texto que lemos, nós veremos tratar-se de uma citação de Gênesis, capítulo 15, verso 6. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 4, versos 7 e 8, trata-se de uma citação do Salmo de Davi, número 32, versos 1 e 2. Então, Paulo fala da justiça de Deus como sendo algo que, sem lei, mas pela graça, nos é concedida mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, ele segue falando da justiça de Deus, versos 22 e 23. Ele diz assim:
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A última expressão do verso 23 é a conclusão que Paulo chega aqui no capítulo 3. Tanto judeus quanto gentios estão todos igualmente necessitados, carentes de uma intervenção de Deus em suas vidas. Então, desse ponto de vista, não há distinção. Jesus Cristo manifesta a justiça de Deus sobre todos e em todos. Mas que todos é esse? Agora sim, uma distinção. Aos que creem. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a justiça de Deus é aplicada àqueles que creem, que Deus elegeu de antemão para que pudessem crer na palavra de Jesus. E são, pelo Espírito Santo, atraídos à presença de Deus, como já estudamos quando expomos o capítulo 1 da carta aos Romanos. Quero aqui abrir aspas para João Calvino, quando comentando esse texto, ele diz assim: com grande ênfase, o apóstolo reitera o pensamento de 1,16b, a saber, aqui o destaque é nosso, que essa justiça é outorgada a todos aqueles, e somente aqueles, que põem essa fé em prática, ou seja, todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Não faz diferença se a pessoa é rica ou pobre, jovem ou velha, macho ou fêmea, culta ou inculta, judia ou gentia. Todos necessitam dessa justiça e podem obtê-la unicamente por meio da fé no Salvador, em por meio de quem Deus triuno, o Deus triuno, se revela. Jesus é a maior expressão da revelação de Deus. A revelação especial de Deus é justamente a mensagem que fala da salvação, que veio da parte de Deus de forma monergista. Deus pensou, planejou e executou a salvação. E nós somos apenas agentes passivos no ato, no decreto salvífico de Deus ao longo da história. Então, o que Calvino está nos ensinando aqui é que essa justiça de Deus é outorgada àqueles que creem e vivem segundo essa fé. E aí ele usa da expressão aqui, né, verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Sabe por que é importante refletirmos a respeito disso? Porque há um tempo atrás, dizer que era um crente, que era evangélico ou coisa desse tipo, era um tanto quanto pejorativo. As pessoas viam com maus olhos, parecia uma pessoa estranha, né, que tinha costumes estranhos, ficava andando com a Bíblia para um lado, para o outro e tal. Então, o declarar dessa fé já era algo extremamente impactante no meio social. Contudo, as coisas mudaram ao longo do tempo e dizer-se evangélico é quase que uma moda, porque muitos ícones da música, dos esportes, da cultura, das mídias sociais se autodenominam cristãos de matriz evangélica. Alguns cristãos de matriz evangélica reformada. E isso, em alguma medida, acaba influenciando muito a forma com que nós vemos esta declaração. No entanto, mais do que apenas declarar, confessar uma fé, é necessário sermos coerentes com a fé que nós professamos. O verdadeiro cristão não é aquele que dá aula de teologia reformada, que entende tudo de história bíblica, que entende tudo de genealogia, de teologia sistemática. O verdadeiro crente é aquele que vive a mensagem do evangelho. É claro que o conhecimento, o desenvolvimento, é por isso que nós continuamos estudando o tempo todo. Qual é a razão de estarmos aqui nessa quarta-feira estudando a Bíblia? Buscando conhecer mais de Deus, dos seus atributos, da sua mensagem para nós. No entanto, é importante perceber que o verdadeiro cristão, aqueles por quem Jesus de fato morreu, são os que confessam com a sua boca e vivem esta fé com atitudes práticas na sua forma de viver. Fica aí
um chamado de atenção, uma exortação para nós. Somos crentes verdadeiros? Essa resposta pode ser obtida na fé que professamos, se é bíblica, e na maneira que nós vivemos, se é coerente a fé bíblica que professamos. Paulo continua no verso 24, que no nosso caso é o último desta noite, onde Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente. Eita! Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente. Então, o termo justificado, a expressão sendo justificado, apresenta ser ou estar justificado. Significa tornar-se judicialmente vindicado como tendo cumprido os requisitos da lei. Ou seja, é como se você tivesse atendido tudo aquilo que é necessário para você ter sido declarado justo. Então, nós já precisamos parar aqui e pensar um pouco. No começo do capítulo 3, Paulo declara em alto e bom som que todos pecaram. Capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim: o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Mais uma citação do Antigo Testamento. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos capítulo 3, versos 9 a 12. Então, nós percebemos que por nós mesmos seria impossível alcançar esta justiça, ou seja, de cumprir todos os pré-requisitos da lei de Deus para que fôssemos declarados inocentes, para que fôssemos declarados justos diante de Deus. No entanto, nós fomos declarados justos, como quem cumpre todos os requisitos da lei. E de que forma isso aconteceu? É importante observar, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o ser justificado não está ligado com a nossa justiça, com a nossa capacidade de atender os requisitos da lei, mas a justiça do próprio Jesus, que nasceu como homem, viveu como homem, foi tentado, e como nos diz também a carta de Hebreus, foi tentado à nossa semelhança, contudo, sem pecado. E aí, segundo aquilo que chamamos na teologia de doutrina da justificação, Deus imputou os nossos pecados em Cristo. Foi por isso que na cruz Jesus exclamou em alto e bom som: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, os meus pecados, os seus pecados, e de todas as pessoas que creram em Jesus no passado, que creriam no futuro, foram colocados, imputados sobre os seus ombros. O peso da nossa condenação foi imputado a Jesus. Mas não apenas isso. Deus, para nos declarar justo, imputou a nós a justiça de Cristo. Então, no tribunal de Deus, e aqui a ideia é jurídica mesmo, nós fomos declarados justos, não por justiça própria, mas pela justiça que nos foi imputada, que tem como origem Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo foi morto, crucificado, exposto à vergonha, feito maldição, não porque isso era justo. Jesus pagou todas estas coisas, sofreu tudo isso de forma injusta. Mas por que isso aconteceu? Porque nele foram imputados os nossos pecados, as nossas transgressões. E aí, Paulo vai dizer: olha, vocês foram justificados, declarados justos, gratuitamente. Gratuitamente aqui tem sentido da manifestação da graça de Deus. A graça de Deus, ela pode ser definida em Deus nos dar, nos conceder algo, um favor, um benefício que nós não merecemos. Deus nos salvou,
Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. E porque ele nos amou, ele nos salvou, sem que houvesse merecimento. É nesse sentido a gratuidade da salvação. Isso não significa que o preço não tenha sido pago. Por isso nós vamos continuar. Mediante a redenção. Eu sempre costumo dizer que eu gosto muito de examinar os textos originais, porque descobrimos tesouros que numa lida mais superficial podem passar desapercebidos. O termo redenção aqui apresenta sentido de resgate. E aí, quando estudando um pouco, analisando o campo semântico, correlações, eu cheguei a uma aplicação de redenção que é bastante interessante e propícia para nós aqui. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus. É como na Idade Antiga, inclusive nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, quando ainda se haviam escravos, alguém desejava ter aquele escravo para si, ele deveria pagar o preço daquele escravo. Ou seja, acontecia muito, por exemplo, alguém nobre, alguém de possessão, se interessava, por exemplo, por alguma mulher que era escrava e ele desejava tê-la para si, e para que isso acontecesse, era necessário que ele pagasse o devido valor por aquela escrava. Então havia essa negociação. E quando o valor pelo escravo era pago, acontecia aquilo que chamavam, que foi denominado como resgate. Ou seja, aquele senhor resgatou o escravo para si e ele tornou-se dele. Foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você, se você crê nele. Jesus nos resgatou de uma vida de escravidão, não física, que pode até ter consequências físicas, mas espiritual. Lembra que eu disse que nós estávamos debaixo de uma condição de pecado e que o pecado nos escraviza? Cristo quebrou estas cadeias. Ele pagou o preço pela nossa vida, para a nossa salvação, nos resgatando das trevas e nos transportando para o reino da sua luz. Foi exatamente isso que Jesus fez em obediência a Deus Pai para a nossa salvação. Então, quando Paulo diz que nós fomos justificados de graça, não quer dizer que o preço não foi pago. Quer dizer que o escravo não pagou o preço, mas o preço do resgate foi pago. A salvação é pela graça, mas ela não foi de graça, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. E sabe, irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria, em pensarmos que, embora sejamos homens e mulheres pecadoras, e não é verdade, nós somos pecadores, o nosso coração por nós mesmos é avesso à vontade de Deus. Mas a despeito dessa nossa humanidade, desta nossa incrível capacidade de pecar, Deus nos amou. Deus não apenas nos criou, mas Deus também nos resgatou para si mesmo, nos dando condição de sairmos de um estado de condenação para a salvação. E a resposta nossa a esta constatação bíblica que Paulo está apresentando aqui deve ser uma gratidão profunda nos nossos corações. Quero concluir esse texto com 3 aplicações, 3 compreensões importantes que julgo aqui para nossa reflexão. A primeira delas é que Deus nos salvou por sua graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós estamos acostumados a viver socialmente, culturalmente, num ambiente de meritocracia. Nas nossas relações humanas, não existe absolutamente nada de errado nisso. Quem trabalha mais, quem se esforça mais, deve ser melhor recompensado. No entanto, quando o assunto é no nosso relacionamento para com Deus, não existe mérito para a salvação. A salvação foi um ato do início ao fim, realizado pelo próprio Deus. Deus é quem fez todas as coisas. E embora a salvação não nos custe nada, porque ela foi gratuita, como no versículo que lemos, de graça, o preço pelo nosso pecado foi pago na cruz do Calvário. A ira e a justiça de Deus
foram satisfeitas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 53, onde ali, muito tempo antes do nascimento de Jesus, o profeta narra com uma riqueza de detalhes incrível como seria o sofrimento de Jesus, o profeta nos diz assim, que sob ele, sob as suas pisaduras, sob o seu sofrimento, nós, os que creem, fomos sarados. Isso é maravilhoso, irmãos. O começo da carta aos Romanos nos diz que Deus se ira contra toda a impiedade na terra. Portanto, em Cristo Jesus, a ira de Deus foi satisfeita, bem como a sua justiça. Porque Deus é justo, o pecado precisa ser pago, precisa ser punido. E foi por isso que Jesus precisou morrer, para que a palavra de Deus se cumprisse. Deus havia dito, se houvesse desobediência, haveria morte. E para que nós pudéssemos viver, ele se fez homem, se fez maldição, para que a sua palavra se cumprisse, para que a sua ira fosse satisfeita e para que a sua justiça fosse completa. Aprendemos também que a justiça de Deus é outorgada, é dada, concedida a todos aqueles e somente aqueles que põem a sua fé em prática. Ou seja, a todos os verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Isso, como eu disse, deve trazer-nos uma reflexão importante a respeito daquilo que confessamos enquanto fé e daquilo que vivemos na prática, seja no ambiente da nossa igreja local, no nosso trabalho, estudos, faculdade, escola, enfim, aonde você está inserido, dentro do seu próprio lar. Não pode haver uma separação, uma cisão entre a fé que professamos e a vida que vivemos. O verdadeiro cristão é aquele que não apenas professa a fé em Jesus, mas que também busca com todas as suas forças, apesar de suas falhas, viver o testemunho de Jesus. Por fim, quando redimidos, fomos resgatados por Cristo. É isso mesmo. Isso significa dizer que, assim como um escravo que é comprado pelo justo preço, ele torna-se propriedade do seu senhor, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e nos tornamos propriedade de Deus. Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós, enquanto igreja, somos povo santa, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos desse mundo. Embora nós tenhamos que viver aqui, nós não podemos amar demais as coisas desse mundo. A nossa esperança não pode estar arraigada, alicerçada em coisas temporais deste mundo. Nós não podemos resumir a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso contentamento naquilo que este mundo nos oferece. Porque Deus nos comprou para si e nos garante vida eterna. É o conflito que nós precisamos aprender a lidar entre o já e ainda não. Uma expressão teológica muito conhecida que pode ser traduzida ou compreendida assim. Nós, hoje, já fomos alcançados pelo reino de Deus, mas ainda não em sua plenitude. Então, que a nossa esperança esteja na vitória escatológica, naquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, a uma herança que é de fato incorruptível, que não muda. Que nós possamos pensar a respeito disso, da nossa fé, de como Deus nos salvou e da forma que nós temos vivido para a glória dele. Na semana que vem, nós continuaremos a nossa exposição aqui de Romanos capítulo 3, mas agora, na semana que vem, a partir do verso 25. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse tempo de estudo aqui. A minha oração é que Deus possa completar aquilo que nós falamos aqui no seu coração, que haja edificação da sua vida e glória sempre ao nome do nosso Senhor e Salvador.
Nos vemos, então, na próxima semana ou em qualquer uma das nossas atividades aqui. Fique ligado, se inscreva em nosso canal. Se foi bom para você, compartilhe com alguém. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.